A paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é Ana, tenho 28 anos e hoje quero compartilhar com vocês um testemunho que marcou minha vida. Desde pequena fui criada na Irmandade, com pais que sempre me ensinaram a temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Meus avós eram da obra da piedade e em casa tudo era feito com muito zelo e respeito. Quando completei 18 anos, um irmão da comum começou a se interessar por mim. Ele era bem visto, participava das reuniões e parecia um homem de Deus. Depois de algum tempo, ele pediu a palavra aos meus pais e eles, depois de orar, deram a bênção. Fiquei feliz, pois achava que estava no caminho certo. Ele também dizia que se guardara para o casamento, e isso me tranquilizava. Mas, irmãos, nem tudo era como parecia. Alguns meses antes do casamento, comecei a notar coisas estranhas. Ele ficava doente com frequência, mas sempre dizia que era só cansaço. Um dia, ele desmaiou na minha frente e eu fiquei apavorada. Levei-o ao médico, e foi aí que descobrimos a verdade: ele tinha cirrose. E o pior, não era por causa de remédios ou doença, mas por causa de bebida. Eu não conseguia acreditar. Como o irmão da comum que dizia servir a Deus, podia esconder uma coisa tão grave. Fiquei arrasada, sem saber o que fazer. Orei muito, chorei muito, e pedi a Deus que me mostrasse o caminho. Não queria julgar, mas também não podia ignorar aquilo. Contei tudo aos meus pais e eles, com muita dor, foram conversar com ele. Ele confessou que antes de se converter, tinha uma vida muito errada, mas que agora estava arrependido. Meus pais oraram muito, e eu também. Não queria desistir do casamento, mas tinha medo do que viria pela frente. Foi então que numa noite de oração Deus falou comigo. Não foi um sonho, não foi uma visão, mas uma paz no coração que eu não conseguia explicar. Senti que Deus me dizia: filha, eu estou contigo. Não temas, porque eu não te deixarei. Decidi então seguir em frente com o casamento, mas com uma condição: ele teria que se tratar e parar de beber de uma vez por todas. Ele aceitou, e nós nos casamos. Não foi fácil, irmãos. Houve momentos de luta, de dor, de medo. Mas Deus nunca nos abandonou. Hoje, graças a Deus, ele está limpo há 5 anos. Os médicos dizem que sua saúde melhorou muito, e ele tem servido a Deus com mais zelo do que nunca. Aprendemos que mesmo nas dificuldades, Deus está no controle. Ele não nos prometeu um caminho sem lutas, mas prometeu estar conosco em todas elas. Se você está passando por algo parecido, não desanime. Ore, busque a Deus, fale com seus pais ou com os irmãos mais velhos. Deus tem um propósito para cada um de nós, e Ele não nos deixa sozinhos. Que este testemunho seja uma bênção na sua vida. Se você gostou, curta, comente e compartilhe para que mais irmãos possam ser edificados. Deus abençoe a todos. Amém. A paz de Deus, meus irmãos. Hoje quero compartilhar com vocês mais um detalhe que marcou profundamente essa jornada, porque sei que muitos aqui já passaram por provações semelhantes e precisam ouvir que Deus não desampara os seus. Depois que nos casamos, as coisas não ficaram fáceis logo de início. Mesmo com a promessa de mudança, havia noites em que eu acordava com o coração apertado, ouvindo ele se mexer na cama como se estivesse incomodado, como se algo perturbasse. Eu orava baixinho, sem que ele percebesse: Senhor, dá paz ao coração dele. Não deixa o inimigo roubar o que tu restauraste. Mas, irmãos, a carne é fraca e o diabo não descansa. Certo dia, enquanto eu arrumava a casa, encontrei um papel amassado no bolso da calça dele. Não era costume meu mexer nas coisas alheias, a palavra ensina que devemos respeitar o que é do outro, mas algo dentro de mim disse: pega. Era um número de telefone rabiscado às pressas, com um nome de mulher que eu não conhecia. Meu sangue gelou. As mãos tremeram. Eu me senti como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Não chorei na hora. Não gritei. Só dobrei aquele papel com cuidado, como se fosse uma prova de algo que eu não queria aceitar, e guardei no meu bolso. Naquele momento, só uma coisa veio à minha mente: Senhor, o que eu faço agora? Porque, irmãos, eu não queria desconfiar do meu marido. Eu não queria pensar que depois de tudo que passamos, depois de Deus ter nos livrado daqueles anos difíceis, ele pudesse estar tropeçando de novo. Mas o Espírito Santo não deixa a gente se enganar. Naquela noite, enquanto ele dormia, eu me ajoelhei ao lado da cama e orei como nunca: Pai, se isso for verdade, me mostra. Mas se for mentira do inimigo, tira esse peso do meu coração. Não quero viver na dúvida, não quero magoar ninguém sem certeza. Mas se for verdade, dá-me forças para agir como tu queres. E Deus ouviu. 2 dias depois, enquanto eu estava na casa da minha mãe ajudando com os trabalhos manuais da Irmandade, recebi uma ligação de uma irmã da comum. Ela falou baixo, com a voz embargada: Júlia, eu não queria te dizer isso, mas acho que você precisa saber.
Vi seu marido saindo de um motel com uma mulher ontem à tarde. Não era nenhuma irmã, não era ninguém conhecido. Eu não queria julgar, mas achei que você merecia saber. Na hora foi como se alguém tivesse me dado um soco no peito. Não consegui respirar. Minha mãe, que estava do meu lado, viu meu rosto mudar e me levou para o quarto. Filha, o que foi? Eu só consegui balançar a cabeça, porque se eu abrisse a boca, o choro ia sair e não ia parar mais. Mas sabe, irmãos, mesmo naquela dor, mesmo naquela decepção, eu senti uma coisa: Deus já tinha me preparado. Aquele papel no bolso, aquela ligação, não foram coincidência. Foi o Senhor me mostrando que eu não estava sozinha, que Ele estava me guiando, mesmo que fosse por um caminho dolorido. Eu não confrontei meu marido na hora. Não. Primeiro fui até o meu pai. Contei tudo, chorei no ombro dele e ele orou comigo. Depois pedi para falarmos os três, eu, ele e meu marido. Não foi fácil. Ele tentou negar, tentou dar desculpas, mas quando meu pai olhou nos olhos dele e disse: Filho, você sabe que não pode mentir para Deus, ele baixou a cabeça e confessou. Foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Mas também foi o dia em que eu vi mais uma vez que Deus não deixa o justo ser enganado. Ele revelou a verdade no tempo certo, de um jeito que eu não podia duvidar. Hoje, graças a Deus, meu marido está em tratamento espiritual com os irmãos mais velhos. Não foi fácil perdoar, não foi fácil reconstruir a confiança, mas eu aprendi que o perdão não é para o outro, é para a gente. Porque se a gente guarda rancor, quem sofre somos nós. E Deus não quer isso para os seus filhos. Se você está passando por uma traição, se está descobrindo que quem você ama te magoou, eu quero te dizer: Deus vê tudo. Ele não deixa nada escondido. Pode ser que doa, pode ser que seja difícil, mas a verdade sempre vem à tona, porque Deus é justo. E mais, você não precisa passar por isso sozinho. Fale com seus pais, com os irmãos da comum, com quem você confia. Não guarde isso só para você. O diabo quer que a gente se cale, que a gente sofra em silêncio, mas Deus quer que a gente busque ajuda, que a gente se levante. Hoje meu casamento não é perfeito, nenhum é, mas temos buscado a Deus juntos. Ele tem nos ensinado que o amor não é só sentimento, é escolha. Todos os dias escolhemos perdoar, escolhemos confiar, escolhemos seguir em frente. Se esse testemunho tocou seu coração, compartilha para que mais irmãos possam ser fortalecidos. Deixa nos comentários se você já passou por algo parecido e como Deus te livrou. Vamos orar uns pelos outros, porque ninguém vence sozinho. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele dê forças para quem está fraco, paz para quem está angustiado e sabedoria para quem não sabe o que fazer. Deus mostra, Deus revela, Deus liberta. Amém. Eu lembro como se fosse hoje do dia em que meu pai me chamou no cantinho da sala depois do culto. Ele olhava para mim com aquele olhar sério, mas cheio de amor, e falou: Filha, a gente não pode viver no passado. O que aconteceu, aconteceu. Mas Deus não quer que a gente fique preso na dor. Ele quer que a gente aprenda, que a gente cresça, que a gente siga em frente com Ele. E foi ali, naquele momento, que eu entendi que perdoar não era só uma questão de ser boa, era uma questão de obediência. Porque a gente sabe, não é, irmão? A palavra diz que se a gente não perdoar, também não será perdoado. E não era isso que eu queria. Eu não queria carregar esse peso, não queria que a amargura envenenasse meu coração. Então, eu comecei a orar: Senhor, me ajuda a perdoar. Não por ele, mas por mim. Porque eu não quero viver assim. Eu quero ser livre. E não foi fácil, não. Teve dia que eu olhava para ele e sentia aquele aperto no peito, aquela raiva que parecia que ia explodir. Mas eu orava mais. Eu pedi a Deus que tirasse aquele sentimento de mim. E aos poucos, irmãos, aos poucos, Deus foi trabalhando. Não foi da noite para o dia, não foi mágica. Foi luta, foi suor, foi choro no altar. Mas foi real. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo como Deus foi fiel. Ele não deixou que eu me perdesse no ódio, não deixou que eu me afundasse na revolta. Ele me segurou, me ensinou, me moldou. E sabe o que é mais lindo? Ele usou até essa dor para me aproximar mais dele. Porque antes eu orava por obrigação. Depois eu passei a orar por necessidade. E hoje? Hoje eu oro por amor. E tem mais uma coisa que eu aprendi, irmãos: o perdão não é só para o outro. É para a gente mesmo. Porque enquanto a gente não solta, a gente não recebe. Enquanto a gente não perdoa, a gente não é perdoado. E eu não queria isso para minha vida. Eu queria ser livre. Eu queria ser feliz. Eu queria que Deus pudesse me usar, mesmo com minhas cicatrizes. Porque a gente não precisa ser perfeito para servir a Deus. A gente só precisa ser disponível. E hoje eu estou aqui, disponível. Disponível para falar desse Deus que restaura, que sarar, que libera.
disponível para dizer para você que está lendo isso: não importa o que você passou, não importa quem te magoou, Deus pode te curar. Ele pode te dar um coração novo. E se você está pensando, mas como eu vou perdoar uma coisa dessa? Eu te digo, não é pela sua força. É pela força dele. Peça a Deus. Peça todos os dias. Chore no altar se precisar. Grite se for necessário. Mas não desista, porque a vitória já é sua. Jesus já venceu tudo na cruz. Você só precisa acreditar e seguir em frente. Hoje a minha casa não é mais um lugar de brigas e desconfiança. É um lugar de oração. A gente ainda tem os nossos desafios. Quem não tem? Mas a gente tem aprendido a levar tudo a Deus. E quando a gente erra, a gente pede perdão. Quando a gente magoa, a gente se arrepende. Porque o amor não é só sentimento, como eu falei antes. Amor é ação. Amor é escolha. Todos os dias. E eu escolho amar. Eu escolho perdoar. Eu escolho confiar em Deus, mesmo quando não entendo. Porque Ele sabe o que faz. Ele conhece o final da história. E se Ele permitiu que eu passasse por isso, é porque Ele tinha um propósito. E hoje eu vejo esse propósito. É para que eu possa estar aqui, falando para você que está sofrendo, que tem esperança. Que Deus não te abandonou. Que Ele está contigo, mesmo que você não sinta. Então, se você está com o coração partido, se você está com raiva, se você está com medo de perdoar porque acha que vai doer menos guardar rancor, eu te peço, pense de novo. O rancor só vai te destruir por dentro. A amargura só vai te roubar a paz. Mas o perdão te libera. O perdão te devolve a alegria. O perdão te faz mais parecido com Cristo. E é isso que a gente quer, não é? Ser como Ele. Amar como Ele amou. Perdoar como Ele perdoou. Porque se Deus perdoou a gente, e a gente faz coisa errada todo dia, quem somos nós para não perdoar os outros? Então, hoje, eu deixo esse desafio para você. Se tem alguém que você precisa perdoar, faça isso. Não espere o outro pedir desculpas. Não espere o outro mudar. Faça por você. Faça por Deus. E veja como a sua vida vai mudar. E se você está passando por uma situação parecida, não se cale. Procure os irmãos da comum. Fale com quem você confia. Não deixe o diabo te enganar, fazendo você achar que tem que carregar tudo sozinho. A gente é corpo. A gente é família. A gente precisa uns dos outros. Deixa nos comentários se você precisa de oração. Se você já passou por isso e Deus te libertou, compartilhe aqui para encorajar outros irmãos. E se você ainda está lutando, não desista. Deus não desistiu de você. Ele está do seu lado, mesmo que você não veja. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele cure as feridas, que Ele restaure os corações, que Ele dê força para quem está fraco. Porque Ele é fiel. Ele nunca falha. E se Ele fez por mim, Ele pode fazer por você também. Deus mostra. Deus revela. Deus liberta. E Deus restaura. Amém. E foi assim, meus irmãos, que eu aprendi que a dor não vem para nos destruir, mas para nos aproximar mais de Deus. Porque quando a gente acha que não aguenta mais, é justamente ali que a mão do Senhor se faz mais presente. Eu pensava que minha vida tinha acabado, que eu nunca mais ia sorrir, que nunca mais ia confiar em ninguém. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, foi me mostrando que Ele tinha um plano. Um plano que eu não entendia na hora, mas que hoje eu vejo com clareza. Depois que eu voltei para a casa dos meus pais, foi um tempo de muita oração. Minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita fé, me dizia: filha, não é vergonha nenhuma voltar para casa. O que é vergonha é ficar onde Deus não quer que a gente fique. E ela tinha razão. Porque muitas vezes a gente acha que tem que aguentar tudo sozinho, que tem que dar conta de tudo, que tem que parecer forte. Mas a verdadeira força está em reconhecer que a gente é fraco e precisar de Deus. Meu pai, que é ancião na comum, também me deu um conselho que eu nunca vou esquecer. Ele falou: Júlia, o diabo quer que você fique olhando para trás, remoendo o passado, se culpando pelo que aconteceu. Mas Deus quer que você olhe para frente. Porque Ele já apagou isso da sua memória. Então, por que você vai ficar guardando? Aquilo me marcou fundo. Porque era verdade. Eu estava vivendo como se Deus ainda estivesse me culpando, como se Ele não tivesse me perdoado. Mas a palavra diz que se a gente se arrepende, Ele joga nossos pecados no fundo do mar. E não é qualquer mar, não. É o mar que Ele mesmo criou. Então, quem é que vai lá no fundo buscar? Com o tempo eu comecei a participar novamente das reuniões. No começo era difícil. Eu tinha vergonha de olhar para os irmãos, achava que todo mundo estava me julgando. Mas a Irmandade me recebeu de braços abertos. Ninguém me apontou o dedo. Ninguém me fez sentir menos. Pelo contrário, muitas irmãs vieram me abraçar, me dizer que tinham orado por mim, que estavam torcendo pela minha restauração.
Isso me mostrou que a comum não é só um lugar onde a gente vai nos domingos. É uma família. Uma família que chora junto, que ora junto, que se levanta junto. E foi numa dessas reuniões que eu tive outro sonho. Dessa vez não era o varão dourado, mas era uma porta aberta. Uma porta grande e branca com uma luz tão forte que eu não conseguia ver o que tinha do outro lado. Mas eu ouvia uma voz dizendo, entre, não tenha medo. Eu acordei com aquele sonho na cabeça e fui direto para a sala, onde meu pai estava lendo a Bíblia. Contei para ele e ele só falou, isso é Deus te chamando para uma nova fase, filha. Não é para ficar parada no que já passou. É para seguir em frente. E foi aí que eu comecei a entender que Deus não só me tirou daquela situação, como Ele tinha um propósito para a minha vida. Não era para eu ficar amargurada, não era para eu ficar com raiva, não era para eu ficar com medo de amar de novo. Era para eu aprender a confiar nele acima de tudo. Porque quando a gente confia em Deus, a gente não precisa ter medo do amanhã. Hoje eu posso dizer que estou em paz. Não foi fácil. Teve noites de choro, teve dias que eu não queria levantar da cama, teve momentos que eu duvidei se ia conseguir seguir em frente. Mas Deus foi fiel. Ele nunca me deixou. Mesmo quando eu achava que ele estava longe, ele estava ali do meu lado segurando na minha mão. E sabe o que é mais lindo, irmãos? Que essa história não é só minha. É de tantos outros que passaram por coisas parecidas e que Deus restaurou. Tem irmão aqui que foi traído, tem irmã que foi abandonada, tem quem perdeu o emprego, tem quem perdeu saúde, tem quem perdeu até a vontade de viver. Mas Deus não desistiu de ninguém. Ele está ali, esperando a gente dar um passo de fé, esperando a gente confiar nele mais uma vez. Por isso, eu deixo esse recado para você que está lendo. Não importa o que você está passando, não importa quão fundo é o poço que você caiu, Deus pode te tirar de lá. Ele pode transformar a sua dor em testemunho, a sua vergonha em glória, a sua derrota em vitória. Mas para isso, você precisa soltar. Soltar o passado, soltar a raiva, soltar o medo. Porque enquanto a gente está segurando essas coisas, a gente não consegue pegar na mão de Deus. E se você está pensando, mas como eu vou perdoar? Como eu vou esquecer? Eu te digo, não é pela sua força. É pela força de Deus. Porque sozinho, a gente não consegue. Mas com Ele, tudo é possível. Então, peça a Ele. Diga, Senhor, eu não consigo perdoar sozinho, mas eu quero perdoar. Me ajuda. E Ele vai te ajudar, porque Ele é bom, Ele é fiel, e Ele não falha. Hoje eu olho para trás e vejo como Deus foi me guiando, mesmo quando eu não enxergava. Vejo como Ele usou até as coisas ruins para me aproximar dele. E se Ele fez isso por mim, Ele pode fazer por você também. Então, não desista. Não deixe o diabo te convencer que você não tem jeito, porque você tem. Em Cristo, a gente sempre tem jeito. E se você precisar de oração, deixa aqui nos comentários. Se você já passou por algo parecido e Deus te libertou, compartilha esse testemunho para encorajar outros irmãos. Porque a gente não está sozinho nessa caminhada. A gente é corpo. A gente é família. E juntos a gente vai chegar lá. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele cure as feridas que ainda doem, que Ele restaure o que foi quebrado, que Ele dê força para quem está fraco. Porque Ele é o Deus que faz todas as coisas novas. Ele é o Deus que transforma cinzas em beleza. E Ele não vai parar no meio do caminho com você. Deus mostra. Deus revela. Deus liberta. Deus restaura. E Deus vai te levar mais longe do que você imagina. Só confia nele. Só segue em frente. Porque o melhor ainda está por vir. Amém. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, Deus me deu uma nova chance. Não foi fácil, não. Teve noite que eu chorava até não ter mais lágrimas, perguntando, por que comigo, Senhor? O que eu fiz de errado? Mas o Espírito Santo, ele ia falando no meu coração, filha, não é você, é a obra do inimigo. Mas eu já venci o mundo. E eu comecei a entender que às vezes a gente passa por coisas que não faz sentido pra gente, mas faz todo sentido pra Deus. Porque foi na minha dor que eu aprendi a depender dele de verdade. Foi quando eu me senti mais fraca que eu descobri que a força dele é perfeita na fraqueza. Foi quando eu pensei que tinha perdido tudo que eu entendi que, na verdade, ele estava me preparando para algo muito maior. Os primeiros meses depois que eu saí de casa foram os mais difíceis. Eu me sentia como se tivesse falhado em tudo, como esposa, como filha, como irmã na comum. Mas a Irmandade, irmãos, a Irmandade me abraçou. Minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita oração, ela falava, minhas filhas, Deus não te abandonou. Você está onde Deus quer que você esteja. E meu pai, que é um homem de poucas palavras, mas de muita sabedoria, ele só dizia, confia no Senhor, Ele sabe o que faz. E eu confiei. Mesmo quando as dúvidas vinham, mesmo quando o coração doía, eu escolhi confiar.
Porque se Deus já tinha me tirado daquele lugar, era porque ele tinha um propósito. E não demorou muito para eu ver a mão dele agindo de novo. Um dia, numa reunião de jovens, eu conheci o irmão Lucas, um rapaz simples, trabalhador, que amava ao Senhor de todo o coração. Ele não era daqueles que falava bonito, não. Era daqueles que vivia o que acreditava. E o mais lindo, ele respeitou o meu tempo. Não veio com pressa, não tentou forçar nada. Só orava por mim, pedia a Deus que me desse paz. E aos poucos, irmãos, Deus foi sarando as minhas feridas. Claro que no começo eu tive medo. Medo de errar de novo, medo de confiar, medo de me machucar. Mas o irmão Lucas sempre falava: Júlia, a gente não tá sozinho nessa. Se Deus uniu, ninguém separa. E eu via nele um homem que realmente buscava a vontade de Deus. Não era paixão, não era emoção. Era algo mais profundo. Era Deus mesmo construindo. E foi assim que, depois de muito orar, de pedir conselho aos irmãos mais velhos, de jejuar e buscar a face de Deus, a gente decidiu pedir a palavra. Não foi fácil, não. Teve gente que falou: tá muito cedo, Júlia. Espera mais. Outros diziam: Deus perdoa, mas não esquece. Mas o irmão Lucas só falava: se é Deus quem tá na frente, ninguém segura. E eu sabia, no fundo do meu coração, que era Deus mesmo. O dia do casamento foi simples, como manda a nossa doutrina. Não teve festa, não teve luxo. Só teve a bênção de Deus, a presença dos irmãos e a certeza de que aquela união era abençoada. E quando o irmão mais velho orou por nós, eu senti uma paz que não sentia há muito tempo. Era como se Deus falasse: filha, agora é pra valer. Agora é pra sempre. E assim tem sido, irmãos. Não é um caminho fácil, não. Tem dia que a memória dói, tem dia que o passado bate na porta. Mas Deus tem sido fiel. O irmão Lucas tem sido um marido segundo o coração de Deus, trabalhador, cuidadoso, que ora pela família, que busca comum, que não deixa o mundo entrar no nosso lar. E os filhos, os filhos. Deus nos abençoou com 2 crianças, 2 bênçãos que todo dia me lembra que a misericórdia dele é nova a cada manhã. Hoje, quando olho para trás, eu vejo que Deus não só me tirou daquela situação, como ele me deu muito mais do que eu merecia. Ele me deu uma família, um lar, uma paz que o mundo não pode dar. E se ele fez isso por mim, que sou só uma serva imperfeita, imagine o que ele não pode fazer por você. Por isso, irmão, irmã, se você está passando por uma luta hoje, se você está sentindo que não aguenta mais, se você está achando que não tem saída, não desista. Deus não te abandonou. Ele está ali do teu lado, mesmo que você não sinta. Ele está preparando uma saída. Ele está preparando uma restauração. Só não solta a mão dele. E se você precisa de um milagre, pede. Se precisa de uma palavra, busca. Se precisa de um abraço, vem na comum, que os irmãos estão aqui para te apoiar. Porque a gente não foi feito para carregar o fardo sozinho. A gente foi feito para viver em família, para viver em irmandade, para viver na presença de Deus. Então, se esse testemunho te tocou, deixa um amém nos comentários. Se você precisa de oração, escreve aqui que a gente vai levar ao trono da graça. E se você conhece alguém que está passando por uma prova, compartilha esse vídeo porque às vezes é uma palavra, um testemunho, que vai fazer a diferença na vida de uma pessoa. Deus é bom, irmãos. Ele é bom demais. E Ele não vai te deixar no vale da sombra da morte. Ele vai te guiar. Ele vai te restaurar. Ele vai te dar uma canção nova. Só confia. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele cure as feridas, que Ele seque as lágrimas, que Ele dê força para quem está fraco e esperança para quem está desanimado. Porque com Deus não tem impossível. Com Deus a gente sempre sai vencedor. Deus mostra. Deus revela. Deus liberta. Deus restaura. E Ele vai fazer isso na sua vida também. Só acredita. Amém. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, eu entendi que Deus não só tira a gente do lodo, como o salmista diz, mas Ele também nos põe sobre a rocha. E essa rocha não é outra coisa senão a sua palavra, a sua vontade, o seu cuidado por cada um de nós. Porque se eu tivesse me deixado levar pelo que os outros falavam, se eu tivesse ouvido só a voz da minha dor, talvez hoje eu não estivesse aqui contando essa história. Mas Deus, na sua misericórdia, me segurou. Ele não deixou que eu tomasse uma decisão pela carne, não deixou que eu agisse pela raiva ou pela vingança. Não, irmãos. Ele me deu paz. Uma paz que não vem deste mundo, mas que vem dele. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Às vezes a gente acha que está sozinho na prova, que ninguém entende o que a gente está passando. Mas não é assim. Deus vê. Deus sabe. E Ele tem os seus meios de nos falar. Pode ser através de um sonho, como foi comigo. Pode ser através de um irmão que chega e dá uma palavra certa na hora certa.
Pode ser através de um versículo que a gente lê e parece que foi escrito só pra gente. Deus tem mil maneiras de chegar até a gente. O que a gente não pode fazer é fechar o coração. Porque eu confesso pra vocês, teve momentos que eu quis desistir. Teve momentos que eu pensei, Deus, por que eu? Por que comigo? Mas hoje eu vejo que foi justamente nessas horas que ele estava mais perto. Porque foi na minha fraqueza que a força dele se aperfeiçoou. Foi quando eu não tinha mais forças para lutar que ele lutou por mim. E isso, irmãos, é o que faz a diferença. Não é a nossa força, não é o nosso entendimento, mas é a graça dele que nos sustenta. E eu não posso deixar de falar da minha família. Meus pais, que sempre foram um exemplo de fé, que nunca me deixaram desanimar. Minha mãe, que orava por mim todas as noites, mesmo quando eu não tinha coragem de contar tudo o que estava acontecendo. Meu pai, que com a sabedoria que Deus lhe deu, me orientou a não tomar nenhuma decisão precipitada, a esperar em Deus. E os irmãos da comum, que sem julgar, sem apontar o dedo, me estenderam a mão e me ajudaram a me levantar. Porque é assim que deve ser, não é? A irmandade não é para condenar, é para restaurar. Não é para afastar, é para abraçar. E hoje, irmãos, eu posso dizer com toda certeza, Deus restaurou o que o inimigo tentou destruir. Ele deu beleza pelas cinzas, alegria pelo pranto. Não foi fácil, não foi do dia para a noite, mas foi real. Porque Deus não faz coisa pela metade. Quando Ele começa uma obra na vida da gente, Ele termina. E Ele termina com excelência. Eu sei que tem gente aí que está passando por provas que parecem não ter fim. Tem irmã que está sofrendo calada, com medo de ser julgada. Tem irmão que está carregando um peso que parece não ter saída. Mas eu vou dizer para vocês o que Deus falou para mim. Confia em mim. Deixa eu guiar os teus passos. Porque eu tenho um plano para ti, plano de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. E se você está ouvindo isso hoje, se esse testemunho chegou até você, não é por acaso. Deus tem um propósito. Talvez Ele queira te dizer que já está na hora de soltar o que está te prendendo. Já está na hora de perdoar. Já está na hora de confiar. Porque quando a gente entrega tudo nas mãos dele, ele faz muito mais do que a gente pode imaginar. Eu, por exemplo, nunca imaginei que depois de tudo isso, Deus ia me dar uma nova oportunidade. Não tô falando de casamento, não. Tô falando de paz. Tô falando de um coração restaurado. Tô falando de uma fé que não se abala mais tão fácil. Porque quando a gente passa pelo fogo, a gente sai mais puro, mais forte, mais próximo dele. E hoje, se eu pudesse dar um conselho para quem está passando por uma prova assim, eu diria, não desista de orar. Mesmo que pareça que Deus não está ouvindo, Ele está. Mesmo que as lágrimas estejam caindo e você não consiga nem falar, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, continua orando. Continua buscando. Continua na comum, porque é lá que a gente encontra força. É lá que a gente é edificado. É lá que a gente aprende a esperar em Deus. E outra coisa, não guarde rancor. Porque o rancor só faz mal pra gente. Ele não muda o passado, não resolve nada, só envenena a nossa alma. Eu aprendi que perdoar não é dizer que o que fizeram comigo tá certo. Perdoar é soltar, é deixar nas mãos de Deus, porque a vingança é dele. E quando a gente faz isso, a gente se libera. A gente respira de novo. Hoje, eu olho para trás e vejo como Deus foi fiel. Vejo como Ele me tirou de um lugar de trevas e me colocou num lugar de luz. E eu sei que Ele pode fazer o mesmo por você. Não importa o que você está passando, não importa quão fundo parece que você afundou, Deus pode te levantar. Ele pode te restaurar. Ele pode te dar uma canção nova. Então, se você precisa de um milagre, pede. Se precisa de uma palavra de ânimo, busca na Bíblia, porque ela é lâmpada para os nossos pés. Se precisa de um abraço, vem na comum, que os irmãos estão aqui para te apoiar, para orar com você, para te lembrar que você não está sozinho. E se esse testemunho te tocou de alguma forma, deixa um glória a Deus nos comentários. Compartilha com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Porque às vezes é uma simples mensagem, um simples testemunho, que vai fazer a diferença na vida de uma pessoa. Deus é bom, irmãos. Ele é fiel. E Ele não vai te deixar, não vai te abandonar, não vai te esquecer, porque você é precioso para Ele. Você é filho dele. E Ele cuida dos seus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele encha o seu coração de paz, de esperança, de fé. Que Ele te dê forças para continuar, mesmo quando o caminho parece difícil. Porque com Deus a gente nunca está sozinho. Com Deus a gente sempre tem uma saída. Com Deus a gente sempre vence. Deus mostra. Deus revela. Deus liberta. Deus restaura. E Ele vai fazer isso na sua vida também. Só acredita. Só confia. Só entrega. Amém. Que Deus abençoe a todos.
E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, Deus me deu uma nova chance. Não foi fácil, não. Teve noite que eu chorei até não ter mais lágrimas, teve dia que eu me levantei sem força para nada. Mas sabe o que me seguiu? A mão do Senhor. Sempre ali, sempre firme, sempre me levantando. Porque a gente pode até cair, mas quando a gente tá na mão de Deus, a gente nunca fica no chão. Ele nos levanta, Ele nos limpa, Ele nos restaura. E foi isso que Ele fez comigo. Hoje eu olho para trás e vejo como Deus foi trabalhando em cada detalhe. Até nas coisas que eu não entendia, até nas dores que eu achei que não ia superar, Ele estava lá. Porque Deus não só vê o que a gente passa, Ele sente junto. Ele sofre quando a gente sofre, e Ele se alegra quando a gente se alegra. Ele é pai, e pai não abandona filho. Claro que teve gente que falou, mas você podia ter ficado, podia ter tentado de novo. Mas irmãos, quando Deus mostra que não é para ser, a gente tem que obedecer. Porque melhor é obedecer a Deus e sofrer um pouco agora do que desobedecer e sofrer para sempre. A Bíblia diz que melhor é a correção aberta do que o amor encoberto, Provérbios 27, 5. E foi isso que Deus fez comigo, Ele me corrigiu com amor, mas me mostrou a verdade. Porque Ele não quer que a gente viva na mentira, não. Ele quer que a gente viva na luz. E hoje, eu posso dizer, valeu a pena. Valeu cada lágrima, cada noite em claro, cada oração desesperada. Porque no fim, Deus me deu paz. Uma paz que o mundo não dá, uma paz que só quem já passou pelo vale da sombra da morte entende. Porque é lá no vale que a gente aprende a depender mesmo de Deus. É lá que a gente descobre que a nossa força não vem da gente, mas dele. E os meus pais? Meus pais foram meu porto seguro. Minha mãe, coitada, chorava comigo, mas sempre falava, filha, Deus tem um plano. Confia. E meu pai, homem de poucas palavras, mas de muita oração, só dizia, Deus vai te mostrar o caminho. E mostrou. Como sempre mostra para quem busca dele com sinceridade. Hoje eu ainda sou solteira, mas não sou sozinha. Porque tenho Jesus. Tenho a comum. Tenho os irmãos que oram por mim, que me apoiam, que me lembram que eu tenho valor. Porque às vezes a gente esquece, né? A gente acha que por causa do que passou, a gente não presta mais, que ninguém vai querer a gente. Mas isso é mentira do inimigo. Deus não descarta ninguém. Ele restaura. Ele renova. Ele faz todas as coisas novas. E se você está passando por uma situação parecida, se você está se sentindo sozinho, se você acha que não tem mais jeito, eu quero te dizer, tem. Sempre tem. Porque com Deus, sempre tem uma saída. Pode ser que hoje você não esteja vendo, pode ser que hoje esteja tudo escuro, mas a luz vem. Amanhã vem. A restauração vem. Só não desista. Não desista de orar. Não desista de buscar. Não desista de confiar. Porque Deus não desistiu de você. Ele está ali do seu lado, esperando você estender a mão para Ele te levantar. E se você precisa de uma palavra hoje, eu te deixo essa. Espera no Senhor, anima-te, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 27, 14. Porque a gente pode até não ver a saída agora, mas Deus vê. E Ele não vai te deixar no escuro. Hoje eu tenho um emprego honesto, graças a Deus. Trabalho numa padaria aqui perto da Comum, e os irmãos sempre passam lá, sempre me dão uma palavra de ânimo. Às vezes, uma irmã chega e fala, Júlia, estava orando por você hoje. E isso, irmãos, isso me fortalece. Porque a gente precisa um do outro. A gente não foi feito para viver sozinho. A gente foi feito para viver em comunhão, para se apoiar, para se edificar. E o melhor de tudo, hoje eu posso dormir em paz. Não tenho mais aquele peso no coração, aquela dúvida, aquele medo. Porque Deus me libertou. E se Ele libertou eu, Ele pode libertar você também. Não importa o que você fez, não importa o que fizeram com você. Deus é maior, Deus é mais forte. E Ele pode te dar uma nova história. Então, se você está lendo isso hoje e está com o coração apertado, faz uma coisa. Fecha os olhos agora e fala para Deus, Senhor, eu preciso de Ti. Mostra o Teu caminho para mim. Eu entrego tudo nas Tuas mãos. Porque quando a gente entrega, Deus assume. E quando Deus assume, a gente pode descansar. E se você quiser, pode deixar aqui nos comentários. Deus, eu entrego. Pra gente orar por você. Pra gente interceder. Pra gente acreditar junto com você que Deus vai fazer o impossível na sua vida. Porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que ressuscita o que está morto. Ele é o Deus que seca o mar para o seu povo passar. Ele é o Deus que fecha a boca dos leões. E Ele é o mesmo Deus hoje. Não mudou. Não enfraqueceu. Ele continua poderoso para salvar, para libertar, para restaurar. Então, irmão, irmã, levanta a cabeça. Secas as lágrimas. E acredita, a tua história não acabou. Pelo contrário,
Com Deus, ela tá só começando. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele encha o seu coração de esperança, de fé, de coragem. Que Ele te lembre todos os dias que você é amado, que você é valioso, que você tem um propósito. E se esse testemunho te abençoou, não guarda só para você. Compartilha. Porque você nunca sabe quem precisa ouvir essa palavra hoje. Pode ser que seja justamente essa mensagem que vai mudar a vida de alguém. Deus é fiel. Deus é bom. E Ele vai fazer tudo novo na sua vida. Amém. Que Deus abençoe a todos. A paz de Deus, irmãos. E foi assim, irmãos, que eu aprendi que às vezes, o que a gente pensa que é o fim, na verdade é só Deus preparando um novo começo. Porque quando a gente tá no meio da tempestade, a gente não enxerga a calma que vem depois. Mas Deus enxerga. Ele sabe o que tá fazendo, mesmo quando a gente não entende. Eu lembro que depois que tudo aconteceu, eu ficava me perguntando, por que comigo, Senhor? Por que eu tive que passar por isso? Mas hoje eu entendo que não foi contra mim. Foi para me fortalecer. Foi para me aproximar mais dele. Porque quando a gente tá quebrado, a gente busca mais a Deus. E quando a gente busca mais a Deus, a gente encontra a paz que o mundo não dá. E foi nessa busca que eu conheci um irmão da Irmandade, um homem temente a Deus que também tinha passado por provações. Ele não era bonito como os homens do mundo, não tinha dinheiro, não tinha fama, mas tinha algo que valia mais que tudo isso. Tinha o temor do Senhor. E foi com ele que eu aprendi que o amor verdadeiro não é aquele que a gente vê nas novelas, não é aquele que depende de condições. O amor verdadeiro é aquele que persevera, que ora junto, que busca a Deus em primeiro lugar. Claro que no começo foi difícil. Eu ainda tinha medo. Medo de confiar de novo, medo de me machucar. Mas os meus pais, que sempre foram meu porto seguro, me disseram, filha, não é porque um homem te traiu que todos são iguais. Deus tem um propósito para sua vida, e Ele não vai te deixar sozinha. E foi assim, aos poucos, com muita oração, com muito jejum, que eu fui me permitindo acreditar de novo. E quando chegou o momento de pedir a palavra, eu tremia, porque eu não queria errar outra vez. Mas dessa vez eu não tomei nenhuma decisão sozinha. Eu orei. Meus pais oraram. Os anciãos oraram. E Deus confirmou. Não foi um sonho dessa vez, não foi um sinal no céu. Foi uma paz no coração. Uma certeza que só quem já sentiu sabe o que é. Aquela paz que passa todo entendimento, como a palavra diz. E hoje, irmãos, eu posso testemunhar. Deus restaura. Deus recomeça. Deus dá segunda chance. Não pra gente continuar no mesmo erro, não pra gente ficar olhando pra trás, mas pra gente seguir em frente com Ele na obra, servindo, adorando, sendo útil no seu reino. Porque a vida não é só sobre casar, não é só sobre ter uma família. É sobre servir a Deus. É sobre estar na obra. É sobre ser luz onde tem trevas. E eu aprendi que mesmo nas piores dores, Deus pode usar a gente para abençoar outros. Porque quando a gente passa por algo e vence, a gente pode estender a mão para quem está passando pelo mesmo e dizer, irmão, irmã, eu já estive aí, mas Deus me tirou. E Ele vai te tirar também. E é por isso que eu tô aqui hoje, compartilhando isso com vocês. Não para me exibir, não para dizer que sou melhor que ninguém, mas para dizer que se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. Não importa o que você está passando. Não importa quão fundo é o poço que você caiu. Deus está te vendo. Deus está te ouvindo. E Ele tem um plano para sua vida que é maior do que qualquer dor, qualquer traição, qualquer decepção. Então, se você está com o coração partido hoje, se você está se sentindo sozinho, se você acha que não tem mais jeito, eu quero te dizer, tem jeito sim. Em Cristo, sempre tem jeito. Porque Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. E se você precisa de um milagre, peça. Se você precisa de uma palavra, busque. Se você precisa de força, clame. Porque Deus não é surdo. Ele ouve. Ele responde. Às vezes não do jeito que a gente quer, às vezes não na hora que a gente quer, mas Ele responde. E a resposta dele é sempre para nosso bem. Então, irmão, irmã, não desista. Não desanime. Não deixe o inimigo te convencer que tá tudo perdido. Porque enquanto você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, Deus pode fazer coisas grandes na sua vida. Tens grandes. Coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e o coração do homem não imaginou. E para finalizar eu quero deixar um versículo que me seguiu nesse tempo todo, que foi o meu sustento, a minha força. Espera no Senhor, anima-te. E Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 27, 14, porque às vezes a gente quer correr, a gente quer resolver tudo na nossa força, mas Deus diz, espera, confia em mim, eu tô no controle. Então, se você tá passando por alguma prova hoje, espera no Senhor. Não sai correndo.
Não toma decisão na carne. Busca a Deus. Ora, jejua, e Ele vai te mostrar o caminho. E se esse testemunho te tocou de alguma forma, deixa aqui nos comentários. Deus, eu confio em Ti. Pra gente orar por você. Pra gente acreditar junto com você que Deus vai fazer o impossível na sua vida. Porque Ele é fiel. Ele não mente. E o que Ele promete, Ele cumpre. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele encha o seu coração de paz, de alegria, de esperança. Que Ele te lembre todos os dias que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E não guarda essa mensagem só para você. Compartilha. Porque você nunca sabe quem precisa ouvir essa palavra hoje. Pode ser que seja justamente essa mensagem que vai mudar a vida de alguém. Deus é bom. Deus é fiel. E Ele vai fazer tudo novo na sua vida. Amém. Que Deus abençoe a todos. A paz de Deus, irmãos.